Salve, salve família, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar, juntamente com vocês, os jogos de palpites de futebol para o dia 1 de setembro de 2022, a nossa quinta-feira de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. Sem mais delongas, vamos estar iniciando nosso primeiro palpite pela Copa Sul-Americana, semifinal número 2 entre Atlético Goianiense versus São Paulo, que tem início às 21 horas. Bom, nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gols para ambas as equipes. Lembrando que é o jogo de ida, o jogo de volta é na próxima semana. O São Paulo sofreu gol nos últimos 4 confrontos diante do Goianiense e também foi a primeira equipe a marcar em 6 de 8. Em sequência individual, ambas as equipes vêm a 4 jogos sem vitórias. O Atlético Goianiense sofreu gol nos últimos 3 jogos, 5 deles saiu menos que 5 cartões. Já a equipe do São Paulo vem de 3 derrotas consecutivas, sofreu gol nos últimos 4 jogos, em 5 de 7 foi a primeira equipe a sofrer gols. E nos últimos jogos dessas equipes, no último final de semana, falando em Atlético Goianiense, perdeu aí o clássico diante do Goiás pelo placar de 2-1. E o São Paulo perdeu em casa no duelo de tricolores. O São Paulo perdeu para o Fortaleza. Engrena uma sequência de 3 jogos sem vencer. Vale ressaltar que o Atlético Goianiense, a derrota diante do Goiás causou a demissão do técnico Jorginho, mas já correu no mercado e contratou aí o Eduardo Batista, que deve comandar a equipe diante do São Paulo. Bom, o último confronto mais recente entre essas equipes, pelo Brasileiro, no segundo turno, 2-1 para o São Paulo fora de casa e também venceu pelo mesmo placar atuando em casa no primeiro turno. Bom, para essa partida, acredito um jogo bastante técnico e equilibrado. A equipe do Atlético Goianiense tem treinador novo que não vai querer se expor para não perder a classificação já nessa partida. E também um São Paulo do Rogério Ceni que vem a 3 jogos sem vencer, quer buscar resultado, atuando fora de casa, é uma das piores equipes aí do brasileiro, vem de 7 jogos sem saber o que é vencer, mas ainda assim acredito em um jogo para gols. Sim, por esse retrospecto vamos focar no mercado de mais de 1,5 gols, probabilidade 1-1. Jogo. Vamos agora para a Inglaterra, Premier League. O jogo do Leicester City versus a equipe do Manchester United, do CR7, que pode estar de saída aí. Esse jogo tem início às 16 horas. A classificação é início de temporada, apenas a terceira rodada para essas equipes. Nos 2 primeiros jogos, o United vem somando aí, aliás, nos 4 primeiros jogos, o United vem de 2 vitórias e 2 derrotas. E a equipe do Leicester vem na 20ª colocação, último colocado com apenas um empate e 3 derrotas. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol e nos últimos 5 saiu ambos marca. O Leicester vem a 5 jogos sem derrotas diante do United e sofreu gol nos últimos 20 jogos. A equipe do United sofreu gol nos últimos 5 jogos e, em sequência individual, a equipe do Leicester, em 8 dos últimos 10 jogos, saiu mais que 2,5 gols e também saiu ambas as equipes marcam em 4 dos últimos 5 jogos. Já a equipe do Manchester United, 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 5 cartões e menos que 11 escanteio em 6 dos últimos 7 jogos. O último confronto mais recente entre essas equipes ficou no empate em 1-1 na casa do United e na casa do Leicester, 4-2 para a equipe do Leicester. E vale considerar que a equipe do Leicester perdeu aí para o Chelsea na última rodada da Premier League e a equipe do United conseguiu uma vitória diante do Southampton após ter vencido o clássico diante do Liverpool.
O United chega com moral para essa partida após 2 vitórias consecutivas, mas a equipe do Leste não é uma equipe boba, em total condições de marcar gols essa equipe do Manchester United. Por esse retrospecto, acho dois mercados bem plausíveis. O primeiro, com segurança, seria o mais de 1,5 gols. E o segundo seria o jogo para ambas as equipes marcam. Probabilidade seria um 2-2 nesta partida. Vamos agora para a Itália Série A, para o nosso próximo prognóstico de palpites de futebol entre Atalanta versus Torino, no início às 15h45. Quarta rodada para essas equipes. Bem, o Atalanta, sexto colocado nas 3 primeiras partidas, atualmente com 2 vitórias e um empate, 7 pontos conquistados. E o Torino chega logo atrás, na sétima colocação, com também 7 pontos conquistados, com 2 vitórias e um empate. Lembrando que nos últimos confrontos entre eles, em 6 saiu mais que 2,5 gols, em 5 de 6 saiu ambos marca, e o Atalanta tem a 5 jogos sem derrotas, a 4 sofreu gol e venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos confrontos. O Torino sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em sequência individual, o Atalanta vem a 3 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. E o Torino vem a 4 jogos sem derrotas. Foi a primeira equipe a marcar em 6 de 8. E o último confronto mais recente entre eles foi um jogaço na casa do Atalanta. Ficou no empate em 4-4. O Atalanta vem em uma série de 3 jogos sem perder. E a equipe do Torino vem de 4 jogos sem perder. Acredito em um jogo bastante movimentado. A equipe do Torino já foi uma das equipes tradicionais dessa Itália Série A. Por esse retrospecto, acredito um jogo movimentado, um jogo para mais de 2,5 gols e também para ambas as equipes marcam probabilidade 3-2 casa. Vamos agora para a Holanda, Eredivisie. O jogo do AZ Alkmaar versus a equipe do Imense. Esse jogo tem início às 15 horas. Então vamos para o nosso prognóstico de palpites de futebol. Bom, o AZ é o quarto colocado nesse início de temporada. Nas 3 primeiras partidas, 3 vitórias, 100% de aproveitamento. E essa equipe do NFC é o nono colocado nas 3 primeiras partidas, com apenas uma vitória, um empate e uma derrota. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu mais que 2,5 gols para ambas as equipes e saiu ambos marcam em 4 de 5. E a equipe do AZ vem a 3 confrontos sem derrotas, a 4 sofreu gol, e a equipe do Imense vem a 8 confrontos sofrendo gol. O AZ, em sequência individual, vem de 6 vitórias consecutivas, 4 dos últimos 5 jogos saiu mais que 2,5 gols, 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. E o Unimed tem a 5 jogos sofrendo gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. E em 6 de 8 saiu mais que 2,5 gols. Último confronto, o AZ venceu o jogo por um placar de 3-1, atuando fora de casa. Para essa partida, o AZ é bem favorito, em minha opinião, e conseguiu um triunfo diante dessa equipe do Nimeji. Sim, o AZ venceu mais um, venceu o Cambur atuando fora de casa por um placar de 1-0. Tem uma série muito boa de vitória, 6 vitórias consecutivas. E essa equipe do Nimeji é uma equipe que não vem tendo consistência técnica, principalmente atuando fora de casa. Por esse retrospecto, vamos com uma dica: casa vence, probabilidade 2-1 casa. Continuando os nossos prognósticos, vamos agora para a Colômbia, Primeira A, o jogo do Atlético Nacional versus Envigado. Esse jogo tem início às 21h30. Na classificação, nas 8 primeiras rodadas, o Atlético Goianiense, nono colocado, aliás, o Atlético Nacional, que é Atlético Goianiense, ficou na mente agora aquele jogo do Atlético pela Copa Sul-Americana, mas faz parte. Bom, o Atlético Nacional vem de 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, tem 12 pontos aí na nona colocação. É uma equipe que marca e sofre muitos gols, marcou 15, sofreu 13. E a equipe do Envigado vem na 15ª colocação, em 8 jogos, 2 vitórias,
3 empate e 3 derrota, 8 gols marcados, 10 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 7 de 8 saiu mais que 2,5 gol, em 4 de 5 ambos marcam. E a equipe do Atlético Nacional vem a 5 jogos sem derrotas, em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar, em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. O Envigado sofreu gol nos últimos 5 confrontos. Em sequência individual, o Atlético Nacional vem a 4 jogos sem derrotas, a 3 sofreu gol, 7 de 9 saiu mais que 2,5 gol, em 8 de 10 saiu ambos marca, e o Envigado vem em uma sequência em 5 dos últimos 7 jogos, saindo mais que 2,5 gol. O último confronto deu Atlético Nacional fora de casa pelo placar de 2-1, e nos últimos 4 confrontos entre eles, todos eles bateram, ambas as equipes marcam, e também bateram o mais de 1,5 até mesmo o mais de 2,5 gol. Para essa partida, acredito que não será diferente. Acredito aí em um jogo para gols novamente. Então, por esse retrospecto, vamos estar focando nesse mercado aí de mais de 1,5 gols nessa partida. E se você é aquele cara mais ousado, pegaria aí um casa vence. Probabilidade 3-1 casa. Então, e apostador? Essas são as análises de palpites de futebol para esta quinta-feira. Iremos deixar sim um bilhete pronto, formado como dupla ou tripla para o canal Dicas do Apostador. Vamos lá. A nossa sequência poderia ser muito bem uma dupla muito bem elaborada. Vitória do AZ da Holanda. Casa vence. Vamos estar pegando aí esse jogo do Atlético Nacional. Casa vence. Então, 2 back é o favorito. E na linha de gols, podemos pegar mais de 2,5 no Atalanta versus Torino. E podemos pegar também esse jogo para mais de 1,5 gol. O jogo do Atlético Goianiense. E também podemos pegar esse Manchester United versus City. Mais de 1,5 gols. Formaria uma grande tripla. Então, mercado de back é o favorito. Vitória do AZ e vitória do Atlético Nacional. Em linha de gols, se você quer apenas uma dupla, pode pegar o ambos marca no Leicester vs United e também um mais de 2,5 no Atalanta vs Torino. Então é isso, nós nos reencontramos no próximo vídeo com mais palpites de futebol. Partiu apostador!